O torneio Rio-São Paulo foi um grande torneio brasileiro realizado entre 1933 e 2002. Foi uma competição que envolveu diversos times grandes jogadores e também grandes equipes. Mas por que ele acabou sendo extinto? Quais foram seus maiores campeões, pontuações históricas, etc. No vídeo de hoje falaremos sobre o torneio Rio-São Paulo. Então vocês já sabem, puxa a vinheta. O torneio Rio-São Paulo foi um torneio que surgiu em 1933. Ele surgiu como uma ideia de um incentivo a mais para a profissionalização do futebol brasileiro, já que na época, depois da profissionalização, equipes como por exemplo o Paulistano acabaram encerrando suas operações no departamento esportivo relacionado ao futebol. Com isso, os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo se uniram para criar uma competição interestadual. O primeiro torneio do Rio-São Paulo foi em 1933, onde o campeão acabou sendo o Palestra Itália, que hoje em dia é o Palmeiras. Equipes naquela edição foram Palestra Itália, São Paulo, Portuguesa, Bangu, Vasco da Gama, Corinthians, Fluminense, América do Rio de Janeiro, Santos, Bom Sucesso, São Bento e Ipiranga de São Paulo. Vale adendo que o São Paulo que falamos no segundo lugar não é o São Paulo que conhecemos, mas sim o São Paulo da Floresta, que foi um clube que mais tempos depois se juntou com o departamento esportivo do Paulistano, criando assim o famoso São Paulo. A competição teve diversos anos onde não foram disputados, principalmente por causa de um calendário extremamente apertado e também por falta de patrocínio. Um desses grandes exemplos é justamente 1940, onde o torneio foi interrompido no primeiro turno, já que além do início da Segunda Guerra Mundial e o Brasil estar entrando em crise, também se colocou em xeque ao calendário extremamente apertado dos clubes, já que os estaduais naquela época ocupavam muito suas agendas. Com o surgimento também do Campeonato Brasileiro, lá por volta de 1959, o torneio também começou a ficar bastante apertado e também com a vinda da Libertadores da América. Com isso, houveram edições praticamente bizarras, como em 1963, onde o Palmeiras foi campeão e Vasco, Botafogo, Flamengo e Portuguesa foram vices. Ou mais bizarro ainda foi no ano seguinte, 1966, onde o Botafogo, Santos, Vasco e Corinthians acabaram sendo declarados campeões. Também há de se dizer de que o torneio nessa época era disputado num sistema de pontos corridos, sendo o primeiro um campeonato realizado no Brasil por volta dos pontos corridos. Depois de 66, o torneio se juntou com outros estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e posteriormente os estados nordestinos para realizar então um torneio brasileiro paralelo, que é o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi o segundo campeonato brasileiro, que ficou de 67 a 70. Nesses aí depois então foram se considerados entre 76 e 2010 a união da Taça Roberto Gomes com a Taça Brasil para a realização do Campeonato Brasileiro. Então o torneio São Paulo foi sim um dos pioneiros para a realização do Campeonato Brasileiro. Em 1993, o torneio Rio-São Paulo voltou com força, já que graças a apoios de investidores trouxeram um campeonato com outro formato, com a formatação da famosa era mata-mata. Nesse torneio participaram 8 equipes, sendo do primeiro grupo Corinthians, Portuguesa, Botafogo e Vasco, e no grupo B Palmeiras, Santos, Flamengo e Fluminense, alguns dos maiores clubes tanto do estado de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Nessa edição esteve fora o grande São Paulo, mas ele acabou ficando de fora e quem ficou foi a Portuguesa. Nessa primeira edição da volta, o Palmeiras se consagrou campeão ao vencer o Corinthians na final. Depois, entre 93 até 2002, foram realizados 7 edições do torneio Rio São Paulo, sendo que entre 94 e 96 não foi disputado. Em 2002 foi a última edição do Campeonato Rio-São Paulo. Já dava para ver, desde aquela época, que o torneio perdeu muito de sua força, já que naquela época os times que foram eram Corinthians, Palmeiras, São Paulo, São Caetano, Fluminense, Vasco, Botafogo, Eti Jundiaí, que é o nosso paulista de Jundiaí, Santos, Portuguesa, Ponte Preta, Guarani, Flamengo, Americano, Bangu e América, ficando de fora grandes equipes que tinham um calendário muito apertado. Então, depois de 2002,
por ser um torneio de extrema dificuldade se encaixar aos calendários e também os estaduais ganharem mais força, o torneio acabou se encerrando. Entre 33 até 2002, diversas equipes se consagraram campeãs, mas as maiores campeãs do torneio foram as paulistas Palmeiras, Corinthians e Santos, cada um com 5 canecos. Botafogo aparece também com um grande número de torneios do São Paulo, tendo 4 taças da edição. Vasco ganhou 3 vezes, em 58, 66 e 99. Uma grande surpresa é a Portuguesa, que na era de 1950 teve a sua chamada Época de Ouro, vencendo em 52 e 55. O Fluminense, também empatado com a Portuguesa, teve seus tempos de glória no torneio Rio-São Paulo entre 57 e 60, quando venceu em 57 e 60. São Paulo e Flamengo venceram apenas uma vez, já que os times acabaram demorando muito tempo para se engrenar. Outros times também que chegaram a terceiro lugar foram o Bangu e o América do Rio de Janeiro. E um time também que apareceu em quarto lugar foi o São Caetano na edição de 2002, na época que o São Caetano ainda era gigantesco. O torneio Rio-São Paulo também foi palco de enormes públicos, entre eles um público que foi entre Flamengo e Vasco na edição de 1958, onde atraiu 129 mil pessoas para o Maracanã. Das 7 maiores públicos da história do torneio, 6 foram no Maracanã, e os 6 primeiros inclusive, que foi entre Flamengo e Vasco, Botafogo e Santos, Flamengo e Santos, onde o Santos meteu 7-1 famoso no Flamengo, Vasco e Santos, Vasco e Corinthians e Vasco e Santos. Além também de o 7º maior público da história ser entre São Paulo e Botafogo, e esse o maior público na era de 2000. A maior goleada da história do torneio foi na edição de 1940, onde a Portuguesa acabou levando 9-1 do Flamengo em casa. Curiosamente, 1940 foi um dos anos onde não houve campeões. Agora, indo para participações, existem muitas equipes que participaram muitas vezes, mas também participaram poucas vezes. As equipes que mais participaram do torneio foi Palmeiras, Corinthians e Vasco, cada um com 25 participações. Flamengo, Fluminense e São Paulo também disputaram 24 vezes. Botafogo 23, Santos 21, Portuguesa 20 vezes, América 13 vezes e o Bangu 7 vezes. Mas também aos times que disputaram apenas uma vez, sendo eles o Americano do Rio de Janeiro, o Bom Sucesso, que participou da primeira edição, o Paulista de Jundiaí, o Guarani da cidade de Campinas, o Olaria, a Ponte Preta, o São Bento, o São Caetano e também o Ipiranga. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like bolado. Até a próxima, tchau, até mais.